é que eu e você tenhamos o nosso coração inflamado nessa tarde por esse encontro. Por isso que essa quinta-feira de adoração foi preparada toda especial com esse tema. Encontramos o Cristo. O Padre Roger esteve de manhã e agora à tarde eu tenho o privilégio de estar com a Eliana. Eu tenho o privilégio de estar com o Tiago Tomé. Para que nós possamos partilhar a palavra e permitir que o nosso coração seja inflamado por esse encontro. Assim como essa canção dizia, vem espírito de amor, reacender a chama que se apagou, reinflamar os corações com língua de fogo. Vem espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Padre Roger hoje de manhã, com a passagem que ele nos trouxe, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo a partir do 35, ele falava desse primeiro encontro. O primeiro encontro daqueles dois que seguiam João Batista, aqueles dois discípulos. E aí eles encontraram-se com o Senhor. E André vai anunciar para Pedro e diz essa proclamação maravilhosa: encontramos o Cristo. Só que agora na parte da tarde, a gente quer apresentar para você, e muito mais do que apresentar, experienciar junto com você, um encontro mais maduro, que não é aquele só do primeiro encontro. Por isso que eu até relembrei a letra da canção, porque é reavivar em nós, como é, do primeiro amor? Como é a palavra? Recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Reavivar em nós o primeiro amor. Foi o que aconteceu ali com aqueles apóstolos, depois passaram a ser apóstolos, né? Primeiro eram os discípulos, mas passaram a ser apóstolos de Jesus, e depois, com certeza, a cada dia, eles precisaram reavivar no coração deles aquele primeiro encontro. E é isso que nós queremos partilhar com você, a partir dessa passagem que o Senhor nos inspirou. Tiago, você teve um encontro com Jesus? Claro, meu encontro pessoal com Jesus aconteceu no ano de 1995, lá no Rio de Janeiro. Eu tinha somente 13 anos, foi num encontro que eu jamais esqueço, que era um encontro da Escola Santo André na época, ele se chamava FIGE, era Formação Integral do Jovem. E ali eu tive esse primeiro encontro pessoal com o Senhor, a ponto de, no final do encontro, era sempre assim. Eles perguntavam nas partilhas o que a gente queria ser no futuro. E podia ser coisa profissional. Um dizia, eu quero ser médico, outro dizia, eu quero ser advogado, outro dizia, eu quero ser engenheiro. E eu ali naquela, ai, meu Deus, naquela meninice, na minha adolescência, 13 anos, Tiago, o que você quer ser? Eu falei assim, eu não sei ainda, mas eu quero ser alguma coisa que seja só servir a Deus. Eu falei. E eu não sabia ainda que viria a ser um dia da Canção Nova. Mas isso faz parte da minha história. E esse momento é inesquecível, inclusive na minha história vocacional. A Eliana está olhando, mas eu nunca te contei isso, né? E com 13 anos somente eu dei uma resposta de adolescente, de menino, que talvez seria impossível se não fosse movida por essa experiência que eu tinha tido naquele encontro com o Senhor. Então eu falei, eu quero fazer alguma coisa que seja só servir a Deus. E eu não tinha nem noção de que um dia eu estaria consagrado ao Senhor nessa obra que é a Canção Nova. E quando que você entrou na Canção Nova? Eu entrei no ano de 2002, 1º de janeiro de 2002. Vou completar 10 anos de Canção Nova, 1º de janeiro de 2012, logo agora, mês que vem. E aqui definiu o seu estado de vida? Graças a Deus, hoje estou casado. Comigo não. Não. A Eliana é casada com o Fábio, que está aí no teclado. Casado com a Edilane. Eu sou casado com a Edilane. Vou completar 3 meses de casado ainda, sou recém-casado. Mas graças a Deus, ao longo desses 10 anos na Canção Nova, tenho reavivado aquele encontro, aquele primeiro encontro com o Senhor. Eu quis perguntar a você desse encontro. Porque eu quero te perguntar também, tá? Eu tive o meu, vou contar para vocês. Porque a palavra que nós vamos trazer diz de um outro momento com Jesus. Aqueles discípulos de Emaús já tinham tido um encontro com Jesus, convivido com ele, escutado, aprendido. E depois de sua morte, caminhando, e a gente vai tomar a palavra daqui a pouco, tiveram um outro encontro. Um encontro que foi atualizado pela ressurreição, Cristo ressuscitado. Mas falando do meu encontro, ele aconteceu em 93, eu também era adolescente, tinha 16 anos, tinha uma vida muito desregrada, com bebida, com envolvimento
com drogas, nas más amizades, más companhias. Minha família sofria muito com isso, os meus pais, por conta das minhas desobediências. Enfim, era terrível o que meus pais viviam comigo. Nas noitadas, né, eu bebia até cair no chão, fui várias vezes para os hospitais. Enfim, o mais importante desse tempo foi o meu encontro com Deus. Num retiro, do qual estava lá o Padre Léo, na minha cidade, eu sou de Vitória, no Espírito Santo. E através de uma liberação de perdão, né? Aquilo que a gente vive nas orações de perdão. Eu tinha uma mágoa com os meus pais e eu pude perdoá-los ali, através daquela convocação, daquela oração que o padre ia conduzindo para aqueles jovens que estavam naquele retiro. E eu quis abrir meu coração para Jesus, porque eu queria que ele fizesse algo por mim, porque eu ia morrer. Eu já não aguentava mais a vida que eu tinha. E de fato Jesus entrou na minha vida, me deu a graça de perdoar os meus pais e também me curar fisicamente, porque a bebida havia feito um estrago muito grande no meu físico, no meu estômago, no meu intestino. Mas por causa daquele perdão, eu fui curada fisicamente. Daí todo o processo de volta para Deus, da igreja, começou a partir dali. Então quando a gente diz que quem faz o encontro com Deus tem de fato a sua vida completamente transformada, mudada, isso é real. Aliás, a gente identifica a pessoa que tem um encontro com Jesus pela conversão, pela mudança de rota. Ela andava por um caminho e ela teve um encontro. Ela que tinha uma vida que era saciada na bebida, na droga, no vício, na mentira, na fofoca, nas enganações, nas traições. Ela tem aquela experiência forte com Deus. E ela não consegue mais ter essa vida de trevas, de escuridão, de pecado, um caminho torto. Não cabe mais naquela pessoa. Aquela pessoa que nasceu de novo, que experimentou a motivação, a razão do viver dela, que é Jesus, não cabe mais a ela ter atitudes de uma pessoa velha, de um homem velho, de uma mulher velha. Então ela faz a mudança de rota. Ela muda, ela converte, ela faz a curva. E faz esse caminho de volta, que é o caminho do Senhor. Isso é ter um encontro com Jesus. Então o meu se deu assim. Na Canção Nova eu entrei no ano de 99, conheci aquele rapazinho ali do teclado e me casei com ele. Nos casamos em 14 de maio de 2004. Temos 2 filhos, o Daniel de 5 anos e a Helena de 11 meses. Tá aí. Esse foi meu encontro com Deus. Mas a gente quis trazer um pouco desse nosso primeiro encontro, só que hoje é dia de falar de um encontro mais maduro. Porque se a gente tivesse ficado só com aquele primeiro encontro que aconteceu da Helena lá em 1993, ou meu em 1995, com certeza a gente também, mesmo tendo encontrado o Senhor lá, ainda assim a gente não estaria aqui na Canção Nova. Ainda assim a gente não estaria no caminho do Senhor. Porque se a gente não vive esse processo diário de atualizar esse encontro com o Senhor, então de fato a gente pode se perder ao longo do caminho. Quantas pessoas você conhece? Talvez tenha acontecido tantas vezes com você. Você teve o seu encontro há quantos anos atrás? 10, 15, 20 anos? Mas será que a sua atitude hoje é a atitude de quem se encontrou com esse Cristo? Vamos ver uma experiência aqui e partilhar na palavra. 2 desses discípulos que já tinham tido um encontro com o Senhor, mas depois eles não viveram como quem tinha tido esse encontro. E a gente vai ver o reflexo de quem se esquece desse encontro, ou de quem deixa para trás aquele encontro que teve um dia com esse Cristo, com o Senhor. Vou pedir para a Eliana proclamar a palavra. Lucas capítulo 24, se você puder tomar aí. Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante. A gente vai começar do 13 e vamos seguindo. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado, chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam,
O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? E ele perguntou: o que foi? E eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito interessante esse encontro. E quando a Eliana e eu partilhávamos sobre esse momento de estar com vocês, o nosso coração foi conduzido a essa palavra, justamente porque aqueles discípulos de Emaús, eles já tinham se encontrado com o Senhor, como a gente falava. Mas só que Jesus tinha morrido. Aquele que, assim como fala aqui nesse versículo 21, eles diziam assim: nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. E nesse tempo, na Canção Nova, eu tive a oportunidade, o privilégio, graças a Deus, de morar 2 anos e meio na Missão da Terra Santa, lá em Israel. De 1º de janeiro de 2007 eu fui para lá e voltei em maio de 2009 para cá. Então foi a experiência maravilhosa, a experiência da minha vida. E eu conheci um pouco desse povo, do povo judeu, o povo que até hoje espera a vinda do Salvador, do Messias, porque eles esperavam um libertador político, como diz aqui nesse evangelho. Eles esperavam que Jesus fosse vir glorioso e tomar conta de tudo. Na verdade, eu acredito até que eles esperavam que o nascimento do Messias fosse algo tipo assim, Hollywood. Eu acho que eles pensavam que tinha que ter fogos, aqueles efeitos especiais. Só que Jesus não veio assim. A gente está no mês de dezembro, daqui a pouco a gente vai comemorar o Natal. E de que forma Jesus veio? Veio pequenino, nasceu naquela manjedoura, nasceu simples. E da mesma forma Jesus viveu assim com aqueles homens. Na simplicidade, mas ao mesmo tempo,
anunciando a verdade de quem ele era. O próprio Padre Roger nos perguntava aqui hoje de manhã, pela nossa sede, pela sede que a gente tem de verdade, Jesus é a verdade. Ele dizia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles tinham se encontrado com a verdade, mas eles ainda estavam, como diz aqui no começo, como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. Imagina aqueles dois andando, né? Até pela tradição da igreja, esse daqui é o Cleofas, né? Pela tradição da igreja, assim como eu tive a oportunidade de aprender um pouco lá na Terra Santa, diz que essa pessoa, o outro discípulo que não tem um nome aqui nesse evangelho, seria Maria de Cleofas, aquela que é a esposa dele. Assim como só para você se situar e para você ver que existe essa pessoa no evangelho, em João 19, no versículo 25, fala dela. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Então, segundo a tradição da igreja, acredita-se que aquela pessoa que caminhava com aquele homem, com aquele Cleofas, e o que eles faziam, hein? Eles iam murmurando. Você viu o que aconteceu? Eu esperava tanto daquele homem. Eu imagino assim que você já viu uma pessoa triste caminhando? Pessoa que está acabada, arrasada, recebeu a pior notícia. Porque, sinceramente, Tiago, eu acreditando que aquele Jesus ia ser o cara, ia resolver o problema daquele povo. Era o Messias. Sim. Era o libertador. Era o político mais esperado do momento. E ele realizava tantos milagres, tantas Puxa manifestações. Vida, né? meu. De repente o homem morre. E morre como se fosse um pior assassino. Como um ladrão. Como um ladrão. Porque lá do lado dele tinha até o bom ladrão, né? O jeito que ele... Tinha o mal também. Mas do jeito que aquele homem que era tão esperado e era o Messias. E até João Batista, né? Dizia, o Cordeiro de Deus. E daquele jeito. Que decepção. Que frustração. Mas eu então aqueles dois andavam, acho, puxa vida, e reclamando e xingando. E pô, que tempo perdido que a gente Imagina caminhar 10 quilômetros assim. Nossa Senhora, é muito quilômetro, viu? 10 quilômetros, porque parece que é perto, 100 metros é uma coisa. Agora, 10 quilômetros você... Agora, um falando mal do outro e do povo, dos discípulos. Eu investi tanto, eu deixei tudo lá em Emaús para ficar lá em Jerusalém com ele, eu fazia parte, de repente, porque a gente acredita assim, né? Eram 12 os apóstolos, mas tinha os discípulos, diziam que eram 72. Talvez aqueles dois fizessem parte dos discípulos, eles estavam ali entre aqueles 72 que seguiam o Senhor e... Não, eles foram escolhidos, eu acredito que foram escolhidos, foram mirados por Deus e, poxa, fizeram a experiência. Mas ele morreu. Morreu. Que saco, desculpa dizer. Puxa vida, eu depositei toda a minha confiança ali. Inspirava tanto também. Inspirava tanto. E aí a gente traz para a nossa vida, né? Nossa, eu tô indo para a Canção Nova. Tô indo lá para aquele retiro. Tô indo para Osana Brasil. Nossa, eu tenho tantos pedidos para fazer, eu tenho tanta coisa para pedir a Deus, eu tenho tantas curas. Eu fiz até minha listinha, olha aqui, eu trouxe até o meu caderno aqui, tá tudo aqui anotadinho. Eu já deixei mais ou menos umas 15 folhas dentro daquela barca ali de oração já. É, porque a barca vai rodar, né? Vai pedir, e Jesus... Trouxe um monte de bandeirinha. E aqueles discípulos achavam que era assim, que era essa festa, o Salvador, e talvez eles estivessem como a gente chega depois desse encontro, né? E eu tô com a minha bandeirinha aqui, vim para Canção Nova. Eu estou dizendo desse encontro, mas quantos outros você já foi? Sim. Em quantos momentos você já viveu? Que criou aquela expectativa, criou, desculpa, aquela fantasia de um Deus curador, milagroso, libertador, e você não foi atendido. Você não foi atendida do seu jeito. Não saciou a sede do seu coração, porque você achava que aquilo que você estava pedindo, aquilo que você estava querendo, e veja, era muito importante, e é muito importante, que os seus sofrimentos, que eu não estou desprezando ou menosprezando, é muito grande. Eu não conheço, mas eu imagino tanto que você tem sofrido. E diante de Deus, você apresenta esse sofrimento e não é correspondida, não é correspondido. Cá entre nós, fala sério. Você já deve ter reclamado bastante, né?
Você já, em algum momento dessa caminhada, pegou um irmãozinho, uma irmãzinha aí do seu lado e começou a falar, não foi? Eu já fiz isso. Nós somos assim. Até as pessoas que nos veem andando sabem que com o passar, com as passadas que nós damos, com o jeito que nós andamos, o jeito que nós nos vestimos, o jeito que falamos, o nosso olhar expressa a nossa tristeza e a nossa decepção, não somente com as pessoas, mas com o próprio Deus, que não atende a nossa oração, que não atende às nossas expectativas do jeito que nós queremos. Eu estou mentindo? Não. É assim. Mas o nosso Deus é um Deus amoroso. Só que, na verdade, aqueles dois, eles estavam já sem esperança. Nossa, completamente sem esperança. Era esse o quadro. E talvez você tenha vindo aqui, Agora, ou talvez... Não, peraí. Depois que um homem morreu, alguém tem esperança? Depois, morreu. Morreu. Gente, o que a gente aprende sobre a morte? Morreu, acabou, né? Acabou. Fim. Já Finito. era. Já era. Morreu. Como dizia o Padre. Morreu. Não tem mais volta, não é mesmo? Tinha esperança, Tiago? Não tinha esperança nenhuma. E talvez em tantos dias da nossa vida a gente viva assim, sem esperança. Porque assim como aqueles discípulos ali, deixa eu voltar para cá, a gente se esquece e a gente não faz essa experiência de atualizar o encontro. A gente acha que